Estimados irmãos, que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui presente, ainda que virtualmente, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. O capítulo 16 do Evangelho de João, que eu denomino capítulo da despedida, o faço porque nele o evangelista narra os últimos momentos de Jesus com o seu colégio apostólico. A expressão que dá título a essa reflexão, "Tende bom ânimo", encontra-se entre duas outras expressões igualmente importantes. Elas fazem parte do último versículo, o de número 33, deste capítulo 16 do Evangelho de João. Precisamos observar que se os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas guardam semelhanças entre si, o de João é totalmente diferente. Enquanto os outros evangelistas apresentam o Jesus humano, João nos apresenta o Jesus espiritual. No preâmbulo desse versículo, Jesus diz aos seus apóstolos: "Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz." Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. E em seguida, Jesus alerta o colégio apostólico dizendo: "No mundo tereis aflições", para em seguida trazer uma mensagem consoladora, dizendo: "Mas tende bom ânimo." E finalmente encerrar o versículo com uma grande exemplificação, dizendo: "Eu venci o mundo." Este pequeno versículo tem uma maravilhosa aplicação prática nestes tempos que vivemos. Vivemos todas as aflições decorrentes desta pandemia pela Covid-19. Seja do ponto de vista relacional, econômico, financeiro, religioso, espiritual. É fato que não estávamos preparados para esse novo modo de vida. E as repercussões para o corpo e para o espírito já se fazem sentir em todos os quadrantes do mundo. Se de um lado a medicina e a biologia esforçam-se em achar a vacina para a Covid-19, é fato também que outros profissionais se debruçam sobre compêndios de psicologia e psiquiatria, estudando lições que se transformem em aconselhamentos úteis a todos aqueles que se desequilibraram psíquica e emocionalmente. Afinal de contas, aflições é o que não falta. E talvez uma das maiores aflições que estejamos enfrentando agora seja a da ansiedade. Ansiamos pela vacina. Ansiamos por saber quando tudo isto vai acabar. Ansiamos pelo reencontro presencial com as pessoas. Muitos estão dizendo: "Quero a minha vida de volta", numa clara alusão de que não estão suportando esta experiência provacional que o isolamento social está provocando. De nada vai adiantar esse sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade, mas também que nos aniquila
valiosas oportunidades de serviço, de servir, de fazer para o próximo. Especialmente pelo serviço, pelo servir ao próximo, devemos imunizar-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito nenhum, ameaçando-nos a organização emocional. Talvez seja a hora de nós seguirmos o conselho de Emmanuel, que está lá na obra Encontro Marcado, quando o benfeitor espiritual de Chico Xavier diz: analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. E evitemos semelhante desgastes, empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas, que muitas vezes, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. De forma sintética, Emmanuel está dizendo: para de te preocupar e trabalha. Se pretendes gastar algum tempo, gasta esse tempo fazendo bem. Gasta esse bem em serviço em vez de gastá-lo em preocupações injustificáveis. Mas depois de falar das aflições, Jesus, que se despedia dos amigos queridos e já lhes assinalava a jornada que viria depois de sua partida, dava-lhes uma bela injeção dizendo: tende bom ânimo. Ou seja, Jesus falava daquilo que Emmanuel, 19 séculos depois, sugeriria. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. É fato que os discípulos estavam muito preocupados em ficar sozinhos, sem o mestre, sem a tutela, sem a orientação, sem os bons exemplos. Jesus sabia que eles enfrentariam grandes dificuldades, grandes provações, mas tratou logo de dizer: tende bom ânimo. Ter ânimo é, acima de tudo, confiar. Confiar na providência divina, confiar nos amigos espirituais, confiar no seu mentor, no seu guia, confiar em si mesmo. É suportar qualquer sombra sem perder a fé. É saber que tudo passa e que toda dificuldade é lição na escola da vida. Uma lição que reclama resignação e paciência. Uma lição que reclama coragem e determinação. Uma lição que reclama boa vontade e mansuetude. Ou seja, 6 elementos indispensáveis no enfrentamento das dificuldades. Precisamos voltar ao Sermão do Monte e beber das águas cristalinas daqueles aconselhamentos benditos. Recorramos mais uma vez a Emmanuel, mas agora no capítulo 5 da obra Companheiro, em que o benfeitor diz: por maior que seja a carga de provações e problemas que te pesam nos ombros, ergue a fronte e caminha para a frente, trabalhando e servindo, amando e auxiliando. Porque ninguém e nem circunstância alguma te podem furtar a imortalidade, nem te afastar da onipresença de Deus.
E olha que coisa linda. Por maior que seja a dificuldade que nós estejamos enfrentando, o caminho para o enfrentamento, o melhor caminho, é o do serviço. É auxiliar as pessoas com mais elevado amor. E Emmanuel diz que nenhuma circunstância vão roubar de nós a imortalidade, nem nos afastar de Deus. Muito pelo contrário. Com o serviço, com a prática da caridade, nós estaremos nos credenciando de forma mais efetiva a próxima vida. O nosso saudoso Chico Xavier sempre dizia, tudo passa. E passa mesmo. Reveja quantas situações difíceis você já passou, mas como se colocou diante delas lá naquele momento em que elas aconteceram, angustiado, ansioso, querendo uma solução pronta e rápida, sem se dar conta de que o tempo em que você viveria dificuldade era o tempo do amadurecimento. Era o tempo da lição, não o tempo do castigo, como muitos desejam interpretar. Mas também é hora de nós lembrarmos o versículo 7 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo dos gentios afirmou: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Não faltam recursos para todo aquele e toda aquela que deseja reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. E Paulo está falando de 3 coisas absolutamente importantíssimas, que é a fortaleza, o amor e a moderação. Moderação no sentido de prudência. Fortaleza no sentido de resistência. E amor é sentimento maior. E ele alerta Timóteo dizendo que Deus não nos fez para nos atemorizarmos. O nosso espírito não é um espírito de temor. Hora da gente lembrar aquela frase que Jesus disse ao senador Públio Lentulus, naquele memorável encontro, ao cair da tarde, às margens do lago de Genezaré. Quando o senador, vestindo roupas judaicas, disfarçando a sua nobreza senatorial, vai procurar o mestre, a pedido da esposa Lívia, na tentativa de resolver o grave problema de saúde da filha Flávia. E no curto diálogo entre Jesus e o senador, Jesus diz uma frase que deve ter provocado uma verdadeira hecatombe no senador, nos sentimentos do senador. Jesus disse: está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Aproveitar o quê? Aquele momento de transformação. Aquela oportunidade que a doença da filha fazia com que o senador procurasse o Nazareno. E ele deixava bem claro que a decisão, o livre-arbítrio do senador é quem ditaria a grande mudança que deveria acontecer. Ou ele aproveitava naquele momento e se transformava, ou aproveitava daqui a alguns milênios, tempo no qual ele sofreria bastante, tal qual nós conhecemos das encarnações ou reencarnações do senador Públio Lentulus, até atingir a condição do benfeitor Emmanuel. E essa pandemia está nos fazendo exatamente este convite de Jesus,
Jesus está dizendo para a gente agora, está no teu querer. Enfrentar esta pandemia, estas dificuldades, no relacionamento familiar, as dificuldades financeiras, econômicas. Está no teu querer aproveitar com sabedoria este tempo que estamos tendo disponível. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos. Avancemos de ânimo forte, para frente. Construindo o bem, ainda que estejamos ou sejamos defrontados pela ironia, pela frieza, pela ingratidão. Porque conforme a palavra iluminada do apóstolo dos gentios, de Paulo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Por fim, neste versículo 33 do Evangelho de João, o último do capítulo 16, Jesus aponta a consequência para todo aquele que enfrenta as vicissitudes da vida de fronte erguida e coração cheio de amor. Quando ele diz, eu venci o mundo. Uma primeira pergunta nos cabe fazer. Que mundo foi esse vencido por Jesus? Foi o seu mundo interior. Ele era humano. Ele experimentava todas as vicissitudes humanas. Esse mundo interior onde pudesse florescer o orgulho, a vaidade, a soberba, a insensatez, o desamor, entre tantas outras dificuldades. Porque mesmo sendo filho de Deus, tanto quanto nós, o Mestre Jesus sabia que estava na condição humana. Eu venci o mundo é um convite à conversão. Vencer o mundo das facilidades, das ilusões, das teimosias. Este é o objeto da nossa luta. Este é o objeto da nossa conversão. Esta parte final do versículo, creio eu, é especialmente dedicada a nós, os espíritas. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje como se o mundo estivesse reduzido a uma casa em ruínas. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação. E até parece que existem mesmo indícios desse diagnóstico. E aí, neste momento, o espírita é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. Precisamos ser exemplo, o melhor exemplo. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo de refazimento. Onde estoure a indisciplina, o espírita faz-se esteio da ordem. E onde lavre o pessimismo, o espírita ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Fiquemos com o lúcido pensamento de Emmanuel,
O ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar. E a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar ninguém. E disse ainda o benfeitor: à vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. O que eu falei há pouco, exemplo, o melhor exemplo. Vencer o mundo é vencer a si próprio. Vencer suas paixões, seu egoísmo, sua vaidade, sua soberba, seu desamor, sua impaciência, vencer suas imperfeições. Vencer o mundo é fazer-se servidor na causa do Cristo. Vencer o mundo é aceitar resignadamente tudo quanto Deus nos dá para o nosso progresso espiritual. Desde um corpo físico enfermo, passando por uma família de convivência difícil e por outras tantas dificuldades. Isso não significa que devemos nos acomodar, mas sim trabalhar sempre, sempre, para melhorar, para progredir, para crescer, para evoluir, mantendo a resignação e a fé sem reclamar jamais. Por isso, eu também vos digo, tende bom ânimo. Gratidão pelo carinho da atenção e fiquemos todos em paz com Jesus.